8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, meu amigo, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o nosso podcast Já e Papo Reto. Larissa, minha amiga, boa noite mais uma vez. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. E boa noite também ao nosso convidado Léo, seja muito bem-vindo. É isso aí, Léo hoje vai fazer parte aqui do nosso podcast, né? E daqui a pouquinho a gente volta com o Léo aí. Larissa, falar aqui da situação dos brasileiros em Gaza ainda, né? Saiu mais uma listagem e os brasileiros ainda ficaram fora dessa listagem para sair ali pela passagem de Rafah, né? Então a situação ainda continua muito complicada lá, mas vamos aguardar, né? Ver o que pode fazer, o que a política lá pode fazer para liberar os brasileiros de lá. Exatamente. A situação continua crítica, né? E a gente continua aqui torcendo para que os nossos brasileiros consigam chegar em segurança aqui no nosso país. Verdade. O outro assunto hoje, a gente vai ser bem rápido aqui, porque a gente vai ter um entrevistado aqui e tem muitas perguntas aí que muita gente quer saber. É a situação hoje inusitada, né, dos pais, na verdade a mãe e o padrasto na cidade de Alcobaça, que agrediram o filho, né? O filho acabou parando no hospital com marca de cigarro, espancado. Então, uma situação muito triste e está rolando aí em todos os grupos de WhatsApp que encontraram os pais na estrada ali de Prado para Alcobaça e acabaram agredindo eles. Então, situação terrível. Você, como mãe, abala nessa situação, né? E aí é uma oportunidade até da gente lembrar da importância do trabalho dos conselheiros tutelares, né? A gente acabou recentemente tendo até aqui na nossa cidade a eleição. Então, assim, a participação dos membros do Conselho Tutelar nessas questões é importantíssima a atuação deles. Então, a gente conta com a atuação dessa categoria, tanto lá em Alcobaça, como também em outras cidades, para que possam ficar atentos, né? E representar esses interesses também. Verdade, Larissa. Uma outra situação que deixou a gente chocado aqui na cidade foi o acidente hoje de manhã ali na região da UPS 4, né? Onde o motociclista veio a falecer. Estava tomando café com os amigos e saiu para apenas calibrar o pneu, né? Já trabalhava aqui na cidade há um ano. E ele tinha o hábito de todo final de semana voltar para a casa dos pais, né? Para ver a família. Me esqueci o nome da cidade agora, mas muito perto ali de Feira de Santana. E na volta para a empresa, ali para a empresa Masa, ele acabou colidindo com a caminhonete que fez uma entrada à esquerda, né? E acabou colidindo na lateral e veio a óbito. Então, muito triste essa situação hoje aqui em Itabuna. Viu? Então, vamos lá. Esse é o Momento Notícia hoje, bem rapidinho, sem os comentários de JP, né? Mas Larissa comentou um pouquinho e eu quero dar boas-vindas aqui, muito boa noite a Léo Lira. Léo, seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Jaime, muito obrigado, Larissa, todos aqui presentes, Jota, que é nosso amigo já de muito tempo. Agradeço pelo convite, né? Não esperava, foi bem inesperado. E espero aqui contribuir um pouquinho também, bater um papo. Vou ficar bem descontraído, viu, galera? Fique à vontade, é isso aí. Bem descontraído, para que flua tranquilamente, viu? Mas muito obrigado pelo convite. E é como a gente gravou um vídeo na estante em off aqui, graças a Deus, os convites eles estão sendo feitos e estão tendo um retorno bacana, né? Muita gente aceitando o convite, a gente tem fila de convidados aí até o final de novembro, todas as segundas e todas as sextas-feiras preenchidas, graças a Deus. Então a receptividade do pessoal está abraçando mesmo o nosso programa. Tá muito bacana. Então, mais uma vez, Léo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Disponha e estarei aqui, né, para outros também, viu, galera? E o público que está acompanhando a gente também, né, que acredito que já que tomou uma iniciativa assim, incrível no nosso município em relação ao programa, tem acompanhado, viu? Obrigado. Então, é sucesso, viu? Sucesso mesmo. Show de bola, muito obrigado. Que assim continue. Léo, pra gente começar, conta um pouquinho da história de Léo Lira. Quem é, de onde vem? Quase aquela pergunta do Fantástico, você viu? Onde mora, o que come? O que come, Fantástico não, Globo Repórter. Globo Repórter, Sérgio Chapelin, né? Incrível. Exato. Então, pessoal, Léo Lira, me considero jovem, né? Não tão jovem assim, mas sou jovem ainda, como diz ali a música do Chaves. Nasci aqui em Itabuna, porém fui para São Paulo ainda bem pequeno, acho que 4 para 5 anos. E fiquei em São Paulo
até os meus 18 anos, quando retornei aqui para o município. Então, assim, eu tenho uma vivência muito boa fora daqui, e quando retornei, comecei a trabalhar em diversos locais, trabalhei em restaurante, feira, e fui indo, fiz um curso técnico em enfermagem, né? Trabalhei na área há 5 anos, né? Uma especialidade que é hemodiálise, então assim, em Santa Casa a gente conhece um pouquinho também, e pude estar contribuindo um pouco com o município. E depois disso resolvi empreender, sempre tive uma veia para empreendedorismo, meus pais também, e a gente acabou seguindo esse caminho. Hoje eu tenho uma barbearia, né? Uma empresa que tem ali alguns colaboradores, inclusive pedir para mandar um abraço para todo mundo aí, viu, galera? Faz o mexão aí, qual é o nome da barbearia? Pronto. Fica onde? Léo Lira Barbershop, gente, fica ali no bairro São Caetano, viu, galera? Próximo ao canal, depois da igreja de Santa Rita. Se você não foi, vá, é muito legal. Às vezes a galera acha que porque agora a gente está em outra correria, acho que o assunto é só não, galera, é bem amplo, a gente conversa sobre tudo, um ambiente também bem tranquilo. Então, conheça o nosso serviço, vá no nosso Instagram também, agora, Léo Lira Barbershop, para quem não conhece, e já veja nosso catálogo lá de serviços. Show de bola. Depois eu vou lá fazer uma visita. É isso aí. Vocês vão dar. Léo, e politicamente, quando teve esse interesse aí de entrar na política, como é que foi? Hoje você é presidente do União Brasil, da ala jovem, né? Isso. E como se deu essa iniciativa de ir para a política? Olha, já assim, desde jovem, eu acho que começou com o Grêmio Estudantil. Inclusive, eu acho que o Grêmio é algo muito importante para as escolas. E fui líder de Grêmio durante alguns anos. Mas, assim, era porque eu queria ver alguma mudança naquele espaço, naquele local onde eu estava. E acho que, naturalmente, comecei a me desenvolver. Sempre fui um pouco polêmico em relação às questões. Sempre indaguei bem e corri atrás daquilo que eu acreditava. Então, começou com o Grêmio. Eu vim aqui para Itabuna. Fiquei um tempo, assim, um pouco afastado, né, das questões políticas. Depois retornei, escrevi um tempo para um jornal que eu acho que partiu mais daí, né? Na época até JP andava muito ali na Câmara também, a gente fazia parte de alguns grupos ali, e escrevi um tempinho, foi quando eu comecei realmente a me despertar e falar, cara, eu gosto disso. Só que caminhos da vida, né? A gente vai indo, mas chega um momento que a gente fala, não, acho que agora é a hora, a gente já tem uma bagagem, um pouquinho de conhecimento, dá para seguir em frente. Show de bola. E aí, Larissa? Você falou que você agora faz parte, né, do União Brasil, então eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua identificação com as ideologias do partido, né? O que fez você aceitar o convite, né, para representar a ala jovem do União Brasil aqui em Itabuna? Pronto, assim, a União surgiu por parte mais, posso dizer, de certa forma, da amizade que eu tenho com o presidente hoje, que é o Anderson Guinho, atual vice-prefeito. Ele já havia me feito esse convite algumas vezes, só que sempre pensativo, né, analisando bem a situação, e também é um compromisso, uma responsabilidade. Então, acho que tudo aquilo que você pega como responsabilidade, você precisa, obviamente, de cumprir com todos os requisitos. Já tinha um pouco de identificação com o partido, que vi conhecer realmente um pouco mais após esse convite, né, e fui estudar um pouco a história do partido. Descobri alguns deputados que hoje são referência no país, que fazem parte da União, e, como eu disse, entrei, né, Guinho me chamou, a gente acabou ali tendo um bom entrosamento e estamos aí tentando fazer um trabalho interessante, convidando a juventude. Inclusive você jovem que estiver assistindo a gente aí, né, tem o nosso Instagram aqui do União Brasil Jovem aqui da cidade de Itabuna, vai lá também e vai ter muita coisa boa que vai acontecer daqui pra frente, só que a gente não pode falar por agora. Segredos de Estado. Segredo de Estado, É isso aí, Léo, show de bola. Léo, falando de política ainda, mas voltado para um lado mais comediante, inclusive você já foi citado aqui nesse podcast algumas vezes, que a gente fala, não é nem meme, né? E vários vídeos seus aí bombam na rede social, né? Muitos. Mas o que me chama mais atenção, o que me chamou mais atenção foram dois. O do caminhão da Itaipava, né? Do grupo Petrópolis, que caiu no buraco, né? E o outro é o do transporte público de Itabuna. Como vê essa coisa de fazer esses vídeos tão elaborados e caiu na graça do povo? Como é que fez? Olha, assim, como eu falei, né? Política é algo que eu acho que a pessoa nasce um ser político, né? Sim. Todos nós somos, obviamente, mas aqueles que gostam um pouquinho mais, que têm interesse de pesquisar e têm interesse, obviamente, de fazer parte do cenário político, tem que buscar os meios, né, possíveis para poder
fazer com que a população conheça. Então, acho que, para mim, a questão da comédia foi um insight que eu tive, né, vendo algumas pessoas fazendo aqui no país, são pouquíssimas ainda, na verdade, mas tem algumas pessoas que estão fazendo e conseguiram ter uma boa aceitabilidd por parte do público. Então eu falei, acho que eu vou seguir esse caminho, até porque a barreira de entrada é muito mais simples. Então todo mundo, a criança, tenho seguidores, são crianças, jovens, idosos. Então assim, é muito interessante para todo mundo aquilo ali. E também torna um assunto que para muitas pessoas é um assunto complexo, né? Às vezes chato, pesado, algo mais simples. E eles conseguem pelo menos entender a mensagem. Porque por detrás de todo esse aparato cômico existe uma crítica social dentro de tudo isso. Então acho que o foco é justamente esse, fazer com que as pessoas raciocinem, pensem. O da Itaipava é uma história interessante porque assim... E dupla, né? É reincidência, né? É reincidência. Gente, os próprios meninos ali do caminhão... Eu tenho costume dizer que eu acho que não existe coincidência, as coisas têm que acontecer. O caminhão quebrou na frente da casa da minha prima. E ela mandou mensagem na hora, Léo, vem aqui e tal, que aconteceu isso aqui e tal. Eu cheguei lá, eu falei, não deu na mente não, eu vou fazer isso aqui. Aí fiz o vídeo, foi bem engraçado. Os meninos acho que gostaram, os que trabalham na própria empresa, e acabaram me seguindo na rede social. Quando houve a reincidência, que também as duas situações foram próximas do da onde eu moro, né? Eu moro hoje no São Caetano. Então foi bem pertinho ali, aí acabou que coincidiu. Aí o menino, Léo, vem aqui que aconteceu de novo. Eu falei, mentira, não de novo. Então, acabou que a gente foi lá, fez a gravação e como você falou, tem viralizado bem. As pessoas têm entendido a proposta, que não é, obviamente, desrespeitosa, né? De certa forma, mas é mostrar a situação. Aí tá bom, né? O que tá acontecendo. Acho que é isso aí. Na verdade, eu atribuo o sucesso, né, dos seus vídeos sátiros, porque assim, a sátira, ela tem uma linguagem, né, de comunicação. E é uma linguagem de comunicação direta. No nosso caso aqui, Itabuna, a cidade tem um público muito politizado, independente da classe social. Então, desde a periferia até o centro urbano, você vai encontrar pessoas que elas conseguem entender muito bem o que está acontecendo no cenário atual aqui em Itabuna, em relação à política. Então, as pessoas realmente não estão satisfeitas, né, com as condições estruturais da cidade. E uma delas é a questão dos buracos. Então, quando você vem com essa linguagem de satirizar, né, aquilo que já é corriqueiro, aquilo que já é informal, comum, né? E de forma... exatamente. Informal. Você alcança todos os públicos nessa linguagem, não é? É verdade, isso aí, quanto a isso aí. Mas, assim, na sua avaliação, hoje, os problemas estruturais da cidade... são comuns, problemas comuns de governo, ou você acredita que a gestão poderia ter dado um outro tipo de tratativa para as problemáticas que estão chegando aos extremos, né? A exemplo dos buracos, né? A gente tem problemas relacionados a canais, também estruturas, outros tipos de estruturas, mas assim, essas de bairro mesmo, que é o que mais incomoda a população, né? Porque a gente pode ter transporte, pode ter um asfalto nas vias mais movimentadas, mas dentro dos bairros, né? As pessoas estão bastante satisfeitas. Então, assim, qual é a sua avaliação em relação a isso? Olha, eu penso o seguinte, eu acredito que, infelizmente, a cidade passou, né, décadas aí de algumas gestões que não priorizaram certas questões que, para mim, hoje são muito importantes. Né? Eu sempre tenho o costume de dizer, gente, quando não é só um buraco, inclusive entrei no debate esses dias num grupo de WhatsApp, né, com o pessoal da própria gestão, e eles falam, vai lá filmar o buraco. Eu falei, cara, não é só um buraco, entendeu? É a situação geral da cidade. E o quanto aquilo pode ser prejudicial para a cidade. Então, assim, causa acidentes, né? As pessoas, infelizmente, vão ter que ter um custo muito maior, né, para os seus veículos, em relação a esses buracos. E até o transporte público também sofre, né? Tem essa questão também. Então, assim, eu penso que hoje Itabuna, infelizmente, por conta dessas gestões que não conseguiram aí fazer um trabalho que para mim era básico, né? Hoje em dia a gente está falando de inteligência artificial. Então, assim, Itabuna está muito atrasada, né? Demais. É por isso que eu digo, hoje eu busco e brigo às vezes por coisas que meus avós estavam buscando. Uma lâmpada que está queimada, um buraco, um canal que está lá sem tirarem ou retirarem o mato ali. Então, assim, recentemente houve até um protesto, né, por conta de um canal que estava lá abandonado enfim, eu acho um absurdo isso. Só que é isso, é trivial e a gente tem que olhar para isso. A cidade não vai conseguir avançar sem que a gente não dê atenção às coisas básicas primeiro, né? Para coisas mais elaboradas, projetos mais grandiosos, a gente precisa sim olhar para os buracos da cidade, para os canais. E acredito que sim, a gestão poderia ter dado isso como uma forma de prioridade, né?
Eu trabalho muito e gosto muito desse termo prioridade, porque é aquilo que é mais importante. Eu venho da área da saúde, então quando o paciente chega, ele vem e a gente vai o quê? Analisar, aferir a pressão arterial, ver a glicemia e avaliar se aquele paciente ele precisa ser atendido imediatamente ou ele pode aguardar um pouco. Né? Inclusive tem as sinalizações, tem verde, azul, amarelo, vermelho. Então eu acho que a cidade poderia passar por esse entendimento, de entender o que é prioridade hoje em Itabuna. Vamos fazer primeiro o que é prioridade, depois a gente vai cuidar do restante. Foi o que eu fiz uma crítica em relação à festa que houve aqui. É o seguinte, poxa, beleza, vai ter uma festa multimilionária, por sinal, né? Sim. Muito dinheiro investido ali. Realmente ajudou o comércio. Eu, como comerciante também, empresário na cidade, achei maravilhoso. Tem que ter sim. Porém, eu digo, como é que a comunidade, por exemplo, das periferias vão sair de suas casas sem ter um transporte adequado para ir para a festa? Então, assim, vão sair, só que não sei se será que eu vou voltar, será que o ônibus vai quebrar no meio do caminho? Enfim, toda essa problemática que tem aí, mas de uma forma engraçada, cômica, leve, a gente está conseguindo levar toda essa situação aí. Falando de buraco na cidade, a gente vê que realmente a cidade está um caos com relação a isso, né? Eu até comentando com um secretário da atual gestão, eu falei que ele falou que iria terminar a gestão com 200 ruas asfaltadas. Eu falei que poderiam ser 400. Né? Se essas 200 ruas que estão sendo recapeadas, esse asfalto que poderia estar sendo colocado na periferia, em ruas que ainda não tiveram asfalto. Né? E a resposta, infelizmente, não foi tão satisfatória com relação a isso. Com relação ao transporte público, parece brincadeira. E a gente não consegue entender. Eu sou empreendedor, tive transportadora, chegamos a rodar com 16 caminhões e a gente sabe que a melhor mecânica é aquela preventiva. Não existe. Então, hoje, mais um ônibus quebrou, eu fiquei, cara, não tem mecânico nessa garagem, não tem um checklist de prevenção, entendeu? Então, isso surpreende a gente todos os dias. Acaba deixando até de surpreender, Larissa. A gente acaba... É tão corriqueiro. Mais um, é como tá rolando aí agora mesmo. Mais um, entendeu? Talvez o que a gestão não tenha entendido ainda é que a população está mais atenta, né, ao que é de direito. Sim. Literalmente. Por quê? Quando a gente fala de uma rua esburacada, aí alguém pode dizer, mas buraco tem em todo canto, em toda cidade. A cidade é feita dessa forma, erosão, sol, chuva, né? Calor, o tempo que é instável. Mas a gente está falando de gestão. Quando a gente fala de gestão, a gente imagina o quê? Que exista uma equipe que possa fazer um trabalho de triagem, um trabalho de planejamento. Por quê? O asfalto, quando ele é colocado, em algum momento ele vai precisar de quê? Manutenção. Então a gente imagina isso, que são trabalhos que vai precisar de manutenção. Você não vai colocar o asfalto lá e ele vai ter durabilidade de 10 anos sem precisar passar por nenhuma manutenção. Não é dessa forma. Então, assim, vai existir o asfalto. E nas ruas que não tem asfalto, ainda assim vai precisar existir uma manutenção. E aí a gente pergunta, cadê a equipe de manutenção? Né? Onde está a equipe de manutenção? Para poder cuidar. Porque, como o Léo falou, e você acrescentou, Jai, você como empreendedor, como a pessoa... Gente, a gente acorda de manhã, vai trabalhar. Vamos todos juntos aqui fazer esse raciocínio. Isso mexe com a qualidade de vida da pessoa, com a autoestima das pessoas. Então, você acorda cedo para trabalhar, e aí quando você sai de casa, a gente que é mulher mesmo, aí a gente passa por um buraco, aqui tá fundo, aqui tá raso, aí, né, já não chega inteira no trabalho, essa é a realidade, já chega estressado. Aí você vai pegar o transporte para tentar chegar no seu trabalho. O transporte já não é de qualidade. E falta confiança nos horários, né? Exatamente. Aí, do decorrer do dia, você simplesmente, devido ao estresse ou aconteceu alguma coisa, você adoece, à noite você precisa buscar um atendimento médico. O atendimento também não é de qualidade. Então, tudo isso interfere. E aí, a gente não pode simplesmente querer que as pessoas aceitem o mínimo. Por quê? Porque o que a gente contribui é o máximo, né? Somos contribuintes e a gente tem total direito de ter para a gente mesmo esses benefícios de acordo com a nossa contribuição. Que, por sinal, em Itabuna, né, a arrecadação do município é altíssima. E até hoje a gente não consegue verificar onde estão sendo feitos os investimentos, uma arrecadação quase bilionária. E a gente não tem
obras públicas, né, municipais de grande relevância com esses recursos públicos. Até não só confirmar, mas pegar o comentário de Léo. Léo, a gente não tem uma obra na cidade aqui com recursos próprios, né? Olha, isso é uma situação que... Vou até voltar só um pouco vou falar dessa questão do recurso, mas assim, a dos ônibus. É uma situação tão vexatória para o município que eu tenho conversado com algumas pessoas de fora daqui de Itabuna e eles falam, cara, o que está acontecendo aí, Léo? Então, assim, eu falo, não sei. Eu lembro que houve uma reunião na Câmara de Vereadores, né, eles convidaram o secretário para poder tentar, e também representantes da própria empresa Atlântico, para poder conversar e entender a problemática toda da empresa, porque a justificativa da empresa foi que as vias não ofereciam o possível para que eles pudessem andar com esses ônibus aqui. Exato. Porém, só que tem uma via de mão dupla. Se foi realizado o contrato, né? Se realiza o contrato, inicialmente foi em caráter emergencial e posteriormente agora já teve a licitação. Então, assim, em caráter emergencial, mesmo assim, eles têm que cumprir o contrato. Então, se não está conseguindo atender a demanda, por que vai licitar, então, essa situação? E vai deixar aí por, acho que estava engano, 20 anos, né? 20 anos. É absurdo. E eles não, como eu falo... 20 anos e a prefeitura ainda paga quase 2 milhões por mês de subsídio. Você entendeu? Então, assim, é uma situação... Eu tive uma aula de mobilidade urbana pouco tempo atrás. Foi até o candidato do PL, Chico França, fez o convite. A gente Teve aqui lá. também. Chico, um abraço, meu irmão. Aí, um abraço também, Chico. E nos convidou também, estive lá e uma aula maravilhosíssima. Acho que foi na UFSB? Foi na... Não, a professora, acho que é de lá, mas a Alfino Tarik. Sim. E aí, ela explicando algumas situações das quais eu também não tinha prestado atenção. E assim, questões simples, você falou do horário. Hoje a gente não tem um itinerário. Itinerário. Calma, viu, gente, nervosismo. Normal. Então, assim, de ônibus aqui na cidade. Então, você não tem essa regularidade, não sabe que horário que eu vou buscar aquele ônibus. Eu tenho denúncia aqui todos os dias, que eu não tenho como ficar postando todos os dias, mas todos os dias jovens vêm até mim e falam, Léo, tá cheio o ônibus demais, quebrou aqui e tal. Meus pais têm um sítiozinho em um bairro aqui próximo e às vezes quebra na ida, quebra na volta. Então assim, a gente não tem condição isso daí, né? Como é que vai ficar a cidade dessa forma? E a gente continua com a mesma empresa, da mesma forma. Então quem é que está fiscalizando toda essa situação? A gente tem que começar a pensar nisso também. Até uma fala aqui do Geraldo Simões, que também teve aqui nesse programa, é a falta de confiança dos comerciantes e comerciários que estão trabalhando, precisam ir em casa, tem 2 horas de almoço às vezes, precisam ir em casa, almoçar e voltar, só que preferem comer na rua, Larissa. Porque às vezes vai em casa, às vezes atrasa, o patrão não entende. Por quê? Porque o ônibus quebrou, ou porque o ônibus não passou. Então, é uma situação na cidade de Itabuna hoje, né, que infelizmente a gente vem sofrendo com isso. Vamos aproveitar que a gente está na cidade de Itabuna, vamos falar de lixo, que é o assunto mais batido em todos os grupos de ontem para cá, né? O que você analisa dessa situação que está aí hoje? Olha, assim como a empresa, né, hoje a Biocenear, que realiza a coleta de lixo aqui no município, além de outras tantas, né, empresas terceirizadas, recentemente teve Santa Casa. Sim. Então, assim, é mais uma que está aguardando aí os proventos por parte da prefeitura. E eu fiz um questionamento hoje, inclusive até Anderson Guinho fez esse questionamento também em um programa aqui de TV da cidade, e falou, poxa, não tem condição isso. Como é que você consegue tanto empréstimo não tendo o mínimo hoje, né? Que antes tinha-se a impressão que a atual gestão tinha um controle total sobre as contas, que era uma gestão que se preocupava pelo fato de pagar o servidor em dias, mas hoje a gente vê uma problemática aí estourando para todos os lados. E a gente não consegue entender como é que a gestão consegue captar tanto recurso, tendo contas aí, Santa Casa iria entrar em greve, 13 milhões, pagou 2, está devendo ainda 11. Então, assim, como é que fica a situação? Agora o lixo também. E a população, engana-se quem pensa que a população não está vendo. Como a Larissa disse, Itabuna é uma cidade muito politizada. E será que a população não está vendo essa situação? E o que me preocupa é que, como eu falei, a área da saúde, eu atuei, então vamos deixar esse lixo aí na porta do povo, né? Recentemente saiu uma notícia, não sei se até se JP sabe, acho que Itabuna é a cidade que ainda mantém o maior número de casos de Covid aqui na Bahia. Sim. Então, assim, ou seja, é uma problemática na área da saúde que a gente tem também. Né? Exames de alta, média complexidade, difíceis de se conseguir, né? Através da regulação. Então, algo que eu consigo linkar tudo isso daí.
Essa questão, por exemplo, hoje do lixo, eu acho que é o reflexo, né, daquilo que a gestão deixou transparecer para a gente de que era algo bom, mas, na verdade, a própria população está tirando as suas conclusões, né? Não é necessário o Léo Lira falar aqui. Vocês estão vendo o que está acontecendo todos os dias no noticiário. E é seguido, né? É um atrás do outro e a gente continua aqui sem saber o que eles vão fazer. Larissa, dá uma olhada como é que tá os nossos... Eu ia comentar sobre Tá isso. bombando aí, cara. Agradecer a todos que estão aqui participando com a gente, né? Nós temos aqui Rizomar participando com a gente, Ana Angélica dando boa noite, né? Dizendo que está ligadinho no nosso programa. Foi nossa participante, convidada da semana passada. Tema muito importante, inclusive. Foi muito Dessa bom. semana, na verdade, Foi. segunda-feira. Né? Um abraço para o Wallace também, o Wallace Barbosa. E dizer aqui, olha, Léo, tem aqui... A Aline Alves disse, nosso futuro vereador, Léo Lira, estamos juntos. Eu achei interessante que Rizomar falou aqui pra gente, Léo, que você é um pombo-correio virtual da população, levando o desmando do gestor municipal. Eu queria até falar sobre isso. Você acredita que hoje a população ela tem se sentido muito, muito representada, né? Não somente pelos seus vídeos, né? Mas pela sua fala, seu poder de fala nas redes sociais. A rede social hoje, ela tem um poder avassalador de informação, né? Antigamente se fazia política apenas no período eleitoral, né? Quando chegava, o político ia para a televisão, né? Usava aquele tempo de horário eleitoral. Mas hoje em dia a gente sabe que tanto os políticos como as pessoas comuns, né? Elas têm uma potente... ferramenta agora em mãos, que é a rede social, né? Então, hoje em dia, todo mundo tem uma câmera no seu celular e aí você pode filmar a realidade, não é isso? Que é o que você tem feito. Você atribui essa identificação pessoal, né, que a população está tendo com você em relação aos seus vídeos, ao fato de não serem ouvidos e vistos pela atual gestão e também pela Câmara de Vereadores, que é realmente quem representa os interesses do povo, no Legislativo é a Câmara de Vereadores, ou você acredita também que é mais pela questão mesmo das pessoas estarem se vendo numa situação tão crítica nesse sentido, né? E elas estão vendo uma forma de alcançar a gestão através de você? Bem, então, são duas situações aí que são pertinentes, né? Uma que é a questão da Câmara, e outra essa representatividade que a gente acabou conseguindo. Eu acredito, como a Larissa falou, acho que celular hoje é uma ferramenta, né, um poder que a população tem nas mãos. E hoje os vídeos viralizam de uma forma surpreendente, a gente não tem controle disso. Verdade. Eu estou com um vídeo aqui que eu fiz até uma brincadeira relacionada ao bairro ali da Nova Itabuna, que tá... Toda hora curtida, e acaba... Na hora que eu vi esse vídeo, foi... eu fui na porta de casa pra ver, que eu moro na Nova Itabuna. Então, assim... Eu fui na porta, falei, deixa eu ver como é que tá a rua aqui. Acho que já tá indo para quase 70 mil visualizações, um ótimo alcance, né? Sim. Então, assim, são muitas pessoas e acho que quase 4 mil, ou mais de 4 mil curtidas. Então, muita gente se identificou com aquela situação. E realmente, hoje eu acho que as pessoas... devido também à questão das eleições, né? Que, querendo ou não, as eleições presidenciais acabaram dando uma mexida nesse processo político eleitoral aqui no nosso país. Anteciparam bastante aqui na nossa cidade, inclusive. Isso, então assim, eu vi até um cientista político falando que, na verdade, a gente não terminou a eleição, a gente está num processo de estendemos esse assunto, né? As famílias estão comentando ainda desse assunto. Sim. E eu acho que também isso se deve ao crescimento de certa forma, né, de uma forma bem dificultosa, mas da educação, da informação, informação rápida, fácil. As pessoas estão tendo um interesse maior, entendendo também e tirando suas próprias conclusões. Então, hoje, em relação à Câmara de Vereadores, hoje a gente tem um vereador que é de oposição, né, declarado, que é ali Danilo, que inclusive também é do União Brasil, e o restante dos vereadores que são tidos como base, né, eles, de certa forma, isso na visão da própria população, talvez não represente o processo de fiscalizar, né? Porque hoje também se confunde muito a função do vereador aqui no nosso município. Sim. Né? A população, às vezes, alguns acreditam que o próprio vereador faz obras como prefeito. Que não é verdade, né? Que não é verdade, né? A gente sabe que a função legislativa ali, ela está em fomentar leis e entender também as vontades e os anseios da sociedade para poder conseguir traduzir isso dentro da própria casa. E hoje a gente não vê também a questão da fiscalização. Então, essa área de fiscalizar, de observar o problema, né, de tentar trazer a solução, a população não se sente representada, de certa forma, por muitos. E isso
Recentemente até, vou falar aqui, né? Pode falar, né? Qualquer coisa. Aqui o papo é reto, Aqui o papo meu é irmão. reto e não faz Pronto. curva. O papo é reto, não faz curva não. Pronto. Ô, JP, tá por aí? A gente não passa a manteiga em nada aqui. O JP tá se organizando ali. Pronto. É o nosso Lombardi, viu? Olha, É Lombardi. Ele não aparece, mas ele fala. hoje eu ia ficar quietinho aqui, Não, fique mas não, já fique gosta que eu fale, Léo. Já gosta que eu fale. Aqui, como ele disse, o papo é reto, né? Nós não passamos manteiga em ninguém. Então pode ficar à vontade aí. Papo é reto e não faz curva. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu ia comentar acerca de uma matéria que o Ziel fez, né, aqui nas ruas da cidade, e ele questionou o seguinte: para a população, vocês fala o nome de um vereador que você conhece, né? Aliás, não foi vereador, desculpa, foi candidato a prefeito, então isso. dos prefeiturários. Então, diga o nome de algum. Então, tinha gente que nem sabia quem era candidato, ou lembrava de 2, de 3. Então, assim, isso se deve também à questão da representatividade, né? Eu acredito que quem está mais em evidência é porque está aparecendo mais, não necessariamente, obviamente, está fazendo o melhor trabalho, mas está aparecendo. Sim. Então, assim, e os vereadores também sofrem com essa questão também, né? Tanto que hoje uma das matérias muito importantes a ser estudada é a questão do marketing político. Então, a falta da comunicação por parte da Câmara, das coisas que estão sendo feitas, também deixa a população um pouco distante. E como eu disse, hoje eu faço um papel, de certa forma, de fiscalizador no município, né? Algumas polêmicas, às vezes a gente solta, comenta. É um vereador sem cargo, é? Meu amigo É um Tietê. fiscalizador sem cargo. Tietê, se quiser convidar aqui também. Tietê tem até, é o fiscal sem mandato. Fiscal Ele usa sem mandato. na camisa dele. Show de bola. É porque todos nós somos, né? Quem tem hoje um celular, quem pode tá mostrando aí constantemente, grupo de WhatsApp, todo mundo tá ajudando um pouquinho. E eu acho que é pra melhoria da cidade, né? O bom que é isso daí. Eu acho que as pessoas não estão aqui só pra criticar, mas dizendo, ó, gente, tá faltando isso daqui. Pode olhar por essa situação. E aí, quem sabe lá o poder público vai, se mobiliza e acaba fazendo aí o que o povo tá precisando. Verdade, Léo. Agora sim, Léo, eu achei bastante interessante essa sua colocação sobre a atuação da Câmara de Vereadores, porque eu vejo que ainda tantas pessoas que estão envolvidas dentro da política como as que estão querendo fazer parte, né, tendem a levar esse conhecimento para a população, que é realmente qual a funcionalidade de um vereador. Porque assim, quando a gente vê, Jai, um vereador entrou com um pedido de providência de roçagem numa rua, por exemplo, né? A população precisa saber que quando ele entra com aquele pedido de providência é justamente porque o executivo não fez o que tinha que ser feito, né? E a gente esquece dessa parte, né? E aí fica parecendo que é algo apenas de mérito, né? Mérito do vereador, mas na verdade também é de demérito do gestor municipal, que é o prefeito. Porque se o vereador ele está precisando fazer um pedido de providência para roçar, é porque a gestão não está tendo uma capacidade de montar uma equipe técnica que seja capaz de montar um planejamento, né? Porque serviço de roçagem, como eu falei, serviço de roçagem, operação tapa-buracos, são serviços de manutenção. E manutenção são ações periódicas. Então, isso deve ocorrer de período a período. Então, se está havendo a necessidade de um vereador representar com um pedido de providência uma ação de tapa-buraco em uma rua ou de roçagem em outra, é porque o Poder Executivo ele não está fazendo o trabalho da forma como tem que ser feito. Porque se estivesse sendo feito dessa forma, não precisaria existir esse pedido. O vereador estaria dispensando os esforços dele para legislar, apresentar projetos, fiscalizar e também representar na Câmara as pautas que a população quer saber, as perguntas, né, os questionamentos. Mas por que o repasse do hospital de base não está sendo feito de forma correta? Né? Mas por que o problema da Santa Casa? A Santa Casa está ameaçando paralisar. Por que a Santa Casa só recebeu parte daquilo que precisa receber? Né? E esse lixo parou por quê? Por que atrasou 3 meses, 8 meses? Então, assim, são questionamentos da população que devem ser feitos na Câmara de Vereadores, não é isso? E a Câmara de Vereadores representar o interesse da população já, e nesse sentido. Então, a gente acaba se passando nisso. Eu achei muito interessante a sua colocação nisso aí, né? Porque existe realmente ainda... E a gente percebe que nas redes sociais, né, muito da parte do governo também, as pessoas se apresentam como, olha aí, o vereador atuante, né, que aí aparece o vereador lá na obra da rua, né, mas a verdade é que o vereador foi eleito, gente, para sentar na cadeira, né, existem já as pessoas certas para estarem nas ruas fazendo aquele trabalho de manutenção. Tivemos um caso agora do vereador que estava lá no condomínio Gabriela.
fiscalizando o pedido de providência dele, que foi... Dele mesmo. Dele mesmo. A roçagem lá, né? Mas, tudo Ou seja, bem. ele mesmo já queria ter a garantia, se pelo Garantia menos que foi ele- executado, né? Manda um alô aqui para Djalma de Jesus, diz que está assistindo aí, né, JP? E um grande abraço, meu irmão. JP, faz uns E aí, comentários meu aí, irmão? o que, que a gente tem de pergunta Olha, aí? essa live tá Falou, bombando. Lombardi. Essa live tá bombando, né? Não tinha dúvidas que bombaria, até porque, como vocês bem comentaram aí, Léo Lira tá com esse engajamento interessante aí nas redes sociais. Mas eu gostaria de trazer uma situação aqui, colocar na mesa, já que o papo é reto. Nós tivemos um episódio recentemente de um desses vídeos de Léo, um dos que engajaram, que foi a questão de uma denúncia relacionada à Secretaria de Esporte, onde ele entrava no sistema lá da transparência, né? E colocava a questão de que a prefeitura teria adquirido uma bomba por um valor além de que, de fato, ela custa no mercado. O secretário da pasta, o Alcântara Pellegrini, disse em alguns grupos de WhatsApp que se tratava de uma fake news, né? Acusou aí o Léo Lira de uma fake news e mostrou que tinha sido feito sim esta compra, mas era de uma bomba com uma potência maior. Enfim, houve aí um confronto, quer queira, quer não, houve aí também um desencontro de informações. Eu queria saber do Léo Lira o que de fato aconteceu, explica aí para a nossa população, e se houve algum pedido judicial, né? Se o secretário de fato judicializou, porque ele disse que judicializaria esta questão. Como ficou? Olha, então, questão bem interessante, viu, galera? Muito. O que aconteceu foi o seguinte. Lombardi demora de vir, mas quando ele vem... Inclusive, na época quando... Me perdoe, Léo. Sim. Na época quando o Alcântara falou que iria judicializar, ele não judicializaria apenas com o nome de Léo, mas também de alguns blogueiros aqui da cidade. Ainda bem que eu não noticiei no Cacau News. Mas até o conhecidíssimo, né, de muitos anos, aí, o Paulo Lima, que é um jornalista antigo na cidade. Antigo, não estou dizendo, né? Não é de idade, não. Não é de um É de demérito. função. Mas no sentido da pessoa que já é experiente na cidade, ele disse que faria aí. Então... Queria saber aí do Léo o que de fato aconteceu, Léo. Pronto, então, pessoal. Eu sou uma pessoa curiosa, né? Curioso, na verdade. E vou falar, é um termo que a gente falava lá em São Paulo, que é curiando as coisas. Então, curiando o portal da transparência, eu observei que em um determinado mês havia sido efetuada uma compra, né, de uma bomba, e que essa bomba, no portal da transparência, estava lá como bomba de 2 cavalos. Eu observei o valor, eu não lembro muito bem, acho que é R$ 9.300 que estava ali por ali. E aí eu falei, poxa, eu tive, em um determinado momento aqui na cidade, eu tive uma lojinha de material de construção. E, obviamente, estudando esses materiais, eu acabei aprendendo as cavalarias das bombas, enfim, trabalhando com aquele material ali. E eu observei, poxa, não tem condição, há um disparate muito grande do preço, né? Não está em conformidade aqui. E esse preço está... Fora do comum, Fora do comum. Então, assim, como bom cidadão, eu cheguei e fiz, e tenho feito aqui algumas denúncias, e não me envergonho, às vezes as pessoas falam assim, rapaz, não me envergonho de expor. Eu acho que existe uma problemática hoje no nosso país, que esse desinteresse também se dá por falta das informações que não são expostas, né? E eu fiz uma denúncia ali, de certa forma, perguntando, um questionamento simples, né? Eu falei, gente, abriu o portal da transparência, você vai lá, acessa, né? Eu fiz um passo a passo porque eu já temia que algo nesse sentido acontecesse. E, sinceramente, não sabia quem tinha sido feito, porque, na verdade, essa informação não está ali no portal da transparência, a nota não fica alocada ali, assim, de cara para a gente ver. Então, só tinha a cavalaria da bomba e eu vi que realmente aquele valor não correspondia. Porque o valor... Inclusive, eu entrei com a loja que vendeu, entrei em contato com a loja que vendeu essa bomba e estava lá... Perguntei, né, qual é o valor da bomba aí na loja? Eles disseram, não, essa bomba aqui é em torno de R$ 1.500. Aí eu falei, poxa, R$ 1.500 para R$ 9.300, algo muito estranho está acontecendo. Você fez um papel de totalmente investigador antes disso. Isso, investigação. E aí eu fui, e soltei na mídia e falei, o porquê disso? Né? Não que eu estivesse, como eu falei, não acusei ninguém, só queria saber. Perguntei o porquê dessa situação. Logo de imediato, quando eu postei o vídeo, eu postei esse vídeo linkado com um outro blog aqui, bem conhecido da cidade. E acabou viralizando muito aquela situação. E eu não sabia que tinha sido Alcântara, que tinha comprado ele mesmo, efetuou essa compra.
quando ele efetuou essa compra, não, sim, aí ele soltou num grupo de WhatsApp, acho que ficou muito irritado com aquela informação e falou muita coisa. E aí as pessoas chegando pra mim, falando, Léo, o que aconteceu e tal, e tal, e tal. E eu tô vendo seguidor chegando, aí eu fui abrindo cada um seguidor e fui vendo, pô, prefeitura, secretaria, tudo trabalhando na gestão. Eu falei, vixe, o bicho pegou aqui, viu? E nesse áudio, eu nem comentei essa situação, gente. Estou comentando a primeira vez aqui, né? Porque o JP trouxe em frente. Exclusivo, até porque eu digo de antemão que eu esperava uma nota por parte da secretaria, né? Falando sobre a situação. Mas acho que ele se alterou naquele momento e enviou um áudio falando que iria procurar, obviamente, a justiça, né? E tal. Enfim, e ligou até para a minha liderança política, né? Presidente do partido, falando que faria outras coisas, né? Inclusive buscar programa de televisão, boletim de ocorrência, enfim. Eu fiquei tranquilo, eu falei, olha, não tem nada aqui que eu tenha feito que para mim venha me atribuir algum tipo de culpa, pelo contrário. É do cidadão, né? Cidadão perguntando. Exato. Aí ele falou que ia conseguir ali provar que realmente aquilo ali estava correto, só que o que aconteceu? Trocando agora em miúdos. A bomba que foi comprada não foi uma bomba de 2 cavalos, foi uma bomba de 10 cavalos. Na nota está 10 cavalos. Mas no portal da transparência está escrito 2 cavalos. Então, assim, uma informação que quem errou, na verdade, não fui eu que fiz a denúncia. Quem errou foi os responsáveis por colocar essa informação, transferir das compras, das notas, das pretensões, aliás, né, que é a pretensão de compra, da nota para o portal da transparência. Então, eu acho que a questão está aí. E em outros grupos de WhatsApp, que ele acabou se manifestando, e as pessoas foram printando e mandando as mensagens, até algumas pessoas foram bem coerentes. Falaram, não, o jovem aí, o rapaz aí, ele só está perguntando. Não tem por que você estar alterado. Acho que qualquer pessoa que tem acesso ao portal da transparência, e todo mundo tem acesso, vai poder consultar e ver as contas do município, as compras realizadas, e não tem nada demais. Bem, até agora não chegou na intimação, nada, lá na minha residência. Inclusive até a liderança política do partido, né, caso Guinho, ele ligou para Guinho, conversou com o Guinho, o próprio Guinho falou, rapaz, o jovem não fez nada demais aí, acho que você tem que rever, porque se você entrar aí, de certa forma, você pode acabar perdendo e ele reverter o processo para com você, porque ele está na razão, né, dele. Então, ufa, né? Você fez assim, ufa. Escapei. Daqui, ó. Eita. Mas o que a gente percebe também que toda vez que qualquer pessoa ela vai a público se manifestar ou representar alguma insatisfação da população, ela não é bem vista pela gestão. Tem uma reação muito grande da gestão. E negativa, né? Porque assim, e aí o que deixa transparecer para a população? Que a gestão está mais preocupada em se defender, né, da acusação ou realmente fugir desse foco negativo, né, que está tendo da problemática, ao invés de resolver a questão em si, não é? Então você falou aí, a gente esperava um comunicado oficial, que é o que se espera em toda crise. Em toda crise, o primeiro passo a gente sabe é o quê? Uma comunicação direta e clara. Para quê? Isso evita fake news, isso evita boatos, né? Isso evita uma série de fatores que gera desgaste para o próprio governo. Mas aqui na nossa atual gestão em Itabuna, a gente tem essa dificuldade realmente de buscar um retorno informativo. Então você liga para o secretário, ou então você tenta falar com o prefeito, busca um vereador, você no máximo vai encontrar ali Danilo à disposição, né, representante na Câmara de Vereadores, à disposição mesmo de se deslocar e ir lá verificar a situação para poder dar um retorno para a população. Inclusive, Danilo, um abraço. Dia 17 você estará aqui conosco, né? Então é show de bola. Participando. Dia 17 estará aqui conosco. Danilo, estará Agora, com a gente. me permita rapidinho só fazer um comentário dentro do que Larissa está falando. De fato, recentemente, lá no blog Cacau News, eu fiz um alerta, não foi nenhuma denúncia, não foi do município de Itabuna, foi exatamente do município de Uruçuca. Sim. Veja como esse exemplo que eu vou dar pode vir para Itabuna, para Ilhéus, para qualquer município do Brasil, que é a imprensa de mãos dadas com o poder público. Eu percebi que ali em Serra Grande, que é um distrito de Uruçuca, para quem não sabe, na Serra Grande é distrito de Uruçuca. Uruçuca tem praia. Ali na represa. Há quem diga que não tem. Aí o pessoal de Uruçuca fica nervoso. Eita, fica nervoso. Enfim, por cima daquela represa ali, que é de um riacho, né? Passa uma rede de média tensão, salvo engano.
O Riacho é Riacho Pancadinha. Eu não ia falar que era Pancadinha, ele quer falar o nome de Pancadinha de todo jeito. Inclusive, um abraço pra Pancadinha aí, lá na capital baiana. Enfim, passa ali um fio de média tensão e eu visualizando aquilo ali, eu falei, meu Deus, isso aí pode causar um grave acidente, né? Fiz uma filmagem, marquei a prefeitura de Uruçuca e marquei um vereador também de Uruçuca. Na semana seguinte, o vereador, né, grava um vídeo falando, olha, eu recebi aqui um alerta do blog Cacau News e vou estar entrando agora com um pedido de providência ao prefeito para que seja feito um estudo de fato, se dá para transferir aquela rede, de passar por cima daquela água, ou o que pode ser feito para evitar, de fato, uma catástrofe. Enfim, eu ilustrei isso aí para mostrar que nós podemos sim, enquanto imprensa, enquanto cidadão, que você está falando do cidadão comum, nem da imprensa, trazer algumas críticas para o município e o município não ficar tão asqueroso, porque me parece que você trazer uma crítica, mesmo que ela seja construtiva, parece que é algo de outro mundo. Ninguém pode criticar, está tudo a mil maravilhas. E quando você fala uma coisa que é simples, as pessoas já lhe olham com outros olhos, né? É oposição, é isso, é aquilo. E eu acho que, inclusive, isso, Léo, tem sofrido bastante na pele, né, Léo? Sim, as críticas, né? Não, com certeza, né? Infelizmente, por que eu digo infelizmente? Eu acho que tem muita gente aqui no município que acho que depende diretamente, né? De personas políticas, enfim, e acabam, às vezes, muitas das vezes até atacando quem faz uma crítica, e mesmo que seja construtiva, né? E acabam atacando. Eu como falei até do grupo que eu estive essa semana, e alguém no grupo fez um comentário aí, vai lá filmar os buracos e tal, pessoa que trabalha na gestão. E espero que esteja assistindo aí, viu? Eu comentei. Nesse vídeo aí eu comentei. Inclusive eu pedi para que a pessoa que retrucou, vamos dizer assim, o seu vídeo, colocasse lá no outro dia, porque ele falou que a equipe estaria lá no outro dia. Sim. Eu falei, então pega as fotos da equipe e coloca aqui no grupo. Para poder mostrar. Né? Mas eu acho que não foi não. Eu comentei com a pessoa e falei o seguinte, olha, eu acho que quando aparece alguém que ele está olhando o bem comum, seja, obviamente as pessoas sabem que eu tenho uma ligação forte com a política, estou hoje no momento presidente da ala jovem de um partido, mas quando aparece alguém que está ali olhando um problema, está brigando pelo bem comum, isso aí, no mínimo, tinha que ter lá na Câmara de Vereadores uma moção de aplausos para essa pessoa. Poxa, tá ali fazendo trabalho. Porque se eu estou ocupando um espaço, como Larissa falou, né? Alguém está deixando de fazer a sua função. Então, se hoje eu estou ocupando um espaço de fiscal dentro do município, seja que, obviamente, nas horas livres ali e tal, mas assim, então alguém que não está cumprindo bem a sua função, que deveria de estar cumprindo a sua função, e tem um cidadão comum realmente buscando a benfeitoria, ou pelo menos pedindo que o poder público se atente para o problema, mesmo as pessoas da gestão poder dizer, poxa, está fazendo para todos nós. Eu passo por essa rua, né? Minha família passa por essa rua, meus amigos passam por essa rua, então é um bem comum. Né? Estamos aqui brigando não para criar em si nomes ou polêmicas, mas eu, no meu caso, eu vou porque eu quero que o problema seja resolvido. Sim. Até porque, como a Larissa falou, nós contribuímos e muito com os impostos aqui no município. Né? E precisamos que esses impostos retornem para nós com serviços, né? E bem prestados. E é de grande importância que isso seja executado, né, Léo? Com certeza. Léo, falando em política, Larissa comenta daqui a pouquinho. Aliás, antes eu vou aqui ler mais uns 2 comentários aqui. Rizomar tá dando parabéns pra gente. Obrigado, Rizomar. Aline Alves, dando boa noite. E a Aline tocou aqui bem na pergunta que eu iria fazer. Nosso futuro vereador, Léo Lira. Estamos juntos. Léo, pré-candidato a vereador futuramente, tá bom? Como é que tá essa situação? Sai, não sai? Conta pra gente. Olha, eu até comentei aqui, porque quando fala dos bastidores aqui, falei, vou ficar à vontade agora, né? Fala dos bastidores. Quando o Jair pediu para fazer o cardzinho para aqui, ele colocou lá como pré-candidato, não foi? Aí eu comentei, não, amigo, bota lá só como presidente, lá, né, da Jovem do União. Porque assim, eu não fiz ainda um lançamento da pré-candidatura de verdade, mas quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente está naturalmente caminhando para isso. Né? Inclusive, até eu estive em uma localidade, porque quando eu iniciei, na verdade, toda essa questão, eu estava realmente revoltado. Né? Hoje eu moro no São Caetano, mas eu sou do Vila Nália. Então, assim, o meu bairro é um bairro muito carente de infraestrutura. E principalmente na área onde eu morava, no Vila Nália, que é no Guedes de Pinho,
é mais carente ainda. Então, assim, a gente tem aqui esgoto a céu aberto, a gente tem um lagozinho lá que a galera vai dar banho nos animais e ali vira uma bagunça só. Buraco, nem falo. Esse buraco que eu filmo isso é brincadeira, né? Então, assim, eu sou uma pessoa indignada, de certa forma, porque já estou aqui já há alguns anos, voltei para cá em 2009 e até agora eu não vi o Vila Nália sair do papel, né? Só promessa, tô dando promessa, promessa, promessa e tá da mesma forma. Então, meus pais dali, tem muitos amigos, conhecidos dali. Então, assim, eu também sou revoltado. E com essa situação, comecei a fazer uns vídeos. E até um amigo meu que falou, cara, por que você não vai? Você gosta do assunto, comenta porque gosta, fala porque gosta. Não é uma pessoa que tá forçando nada. Você sempre foi uma pessoa, de certa forma, politizada. Por que você não vai mesmo? Aí eu falei, cara, é uma questão muito complicada. Hoje a gente tem, infelizmente, a maior parte das pessoas tem a visão de que o político sempre é a pessoa que tem dinheiro, né, que vai, enfim. Ou que já fez alguma coisa no bairro, dia extraordinário. Então assim, eu não sou esse cara, né? Eu falei, cara, eu não sou, eu não tenho nem tanto tempo, eu trabalho muitas horas por dia. Mas ele, não, mas continua, faz os vídeos. E através do incentivo desse amigo que eu acabei continuando esse trabalho. E, assim, acabamos que criamos um grupo de WhatsApp, né? Hoje, graças a Deus, já conto com mais de 100 pessoas, que são pessoas que eu andei conversando. Cara, se eu saísse, tivesse a pretensão de sair... Sim, o famoso sim, né? Se eu tivesse a pretensão de sair candidato, será que você me daria esse apoio e tal? Cara, Léo, enfim, vendo tal, suas atribuições, eu acho que sim, velho. Você é um cara que tem engajamento, dá pra ir tal, enfim... Inclusive, viu, bancada, eu penso o seguinte, Larissa até pontuou bem, tem que fazer uma coisa muito extraordinária. Isso, infelizmente, está na mente de muita gente, principalmente nas comunidades de Itabuna, né? E não necessariamente a pessoa precisa ter feito um grande feito ou ter um projeto social, porque muitos, e aí, como o papo é reto aqui, muitos se travestem de bom moço, né? Para poder ter voto, e quando chega lá, nada representa o povo. Eu estou falando isso porque eu sou um cidadão consciente e vou diariamente também não, né, JP? Mas vou semanalmente, frequentemente, à Câmara de Vereadores e vejo que lá tem uma bancada do silêncio, que é nesse perfil aí. Ou seja, o cara fica fazendo aquele serviço social, é voltado, mas não faz de fato o seu papel. E talvez um cidadão que não desenvolveu nada no social, talvez um cidadão que é na dele ali, que trabalha como um cidadão itabunense comum, possa contribuir dentro do papel de um vereador melhor até do que aqueles que tanto fazem, que capinam, que vai para cima e que vai para baixo, mas na hora de fazer o seu papel se cala e fica omisso diante das situações que a cidade está vivendo. Perfeita colocação de JP, perfeita. Tanto que eu corroboro com a opinião dele no sentido de que, Léo, independente do perfil que a pessoa tenha, se for para ela fazer parte, né, seja concorrer na prefeitura, concorrer na Câmara de Vereadores, que chegue lá e não faça feio, porque o que a gente está vendo hoje, o que a gente está assistindo hoje na Câmara de Vereadores de Itabuna é uma vergonha. E a gente não entende o porquê. E a gente não está falando apenas do apoio velado e claramente aberto à gestão. Porque existem coisas que acontecem ali na sessão que é velado, ok. Né? Que faz parte do teatro político que a gente fala, né? É importante dizer sobre isso também. Mas tem coisas que você vê abertamente que não tem cabimento, né? Essa semana, por exemplo, um vereador tentou diminuir a importância, a relevância de um todo, né? De uma feira que já era improvisada, né? Esse todo foi retirado e aí ele estava necessariamente acusando as pessoas de tornar um alarde aquilo. E aí a gente pensa, poxa, aí a questão da dignidade humana, né? A pessoa feirante tem a sua mercadoria e aí essa mercadoria vai ficar exposta ao sol, ao tempo, às pessoas também que vão lá comprar. Então, assim, ele está defendendo quais interesses realmente, né? Porque um vereador tem ali um microfone à sua disposição e ao invés dele declarar apoio à população, que está sendo, naquele momento, a parte mais sofrida, né? Que seria os feirantes. Não, ele simplesmente disse, olha, é uma lona, é apenas uma lona. Não é... Por que não fala da construção da feira, né? Da morosidade, né? Já tem mais do que uma gestação, já são mais de 9 meses.
né? Então, hoje a gente encontra... Eu achei fenomenal a fala de JP em relação a isso, atrelada à sua também. Por quê? A gente percebe que nos grupos políticos, a gente está falando de grupos políticos, não estamos falando de sociedade. Porque muitas vezes aquilo que se discute nos bastidores da política é diferente daquilo que está na boca do povo mesmo, Sim, nas sem ruas, dúvida. está diferente, né? Então, assim, nos grupos políticos, as pessoas, enaltecem o perfil político de um cara que está lá fazendo aquele trabalho social. Ele é o cara que vai lá na comunidade, leva os brinquedos durante a semana, né? Aí dá um carrinho pro seu filho, uma boneca para sua filha, no Dia das Crianças. No Natal ele vai aparecer lá com a cesta básica também para te oferecer, né? E dizer, estamos juntos, ano que vem mais ainda, né? Mas aí o que a gente percebe é o seguinte, ele está tentando apenas traçar um caminho para chegar lá. E aí, depois que ele chega lá, acontece o que está acontecendo frequentemente. Eu que estou lá também na Câmara de Vereadores acompanhando, o JP também percebe isso. É um vereador despreparado, essa é a verdade, gente. Você percebe porque são documentos, você não assina nada. Você não assina no banco, você não assina na sua casa. Chega já alguém na sua casa com a correspondência, assina aqui. De forma nenhuma. Você não assina nada sem você ter conhecimento de causa. Então, Mas hoje... é o que vem acontecendo na E Câmara. é o que vem acontecendo na Câmara. Tem vereadores que não leem o que está sendo escrito ali e assina. Ou muitas vezes, olha, ele não sabe nem qual é a pauta que vai ser discutida, mas já passaram informação para ele que o seu voto, vereador, é não. E é assim que é Ou feito. sim. Ou sim, exatamente. Ele não sabe nem o que é, mas ele sabe que se tiver que apertar um botãozinho ou se ele tiver que falar alguma palavra, a palavra é sim ou não, entendeu? Ou seja, não defende os interesses da população. Então, assim, mas hoje a nossa Câmara, em maioria, Jai, a Câmara de Vereadores hoje, em sua maioria, gente, é representada por pessoas com esse perfil que JP descreveu. As pessoas chegaram na Câmara de Vereadores, os representantes hoje da Câmara de Vereadores, em sua maioria, têm esse perfil de voluntariado, de assistencialismo. Exato. Foram pessoas que trabalharam com ações sociais, pessoas que distribuíram cestas básicas, pessoas que distribuíram brinquedos, que fizeram festas, né? O famoso pão e circo. A gente precisa dizer e falar sobre isso, né? O engraçado, Larissa, dessa situação também é que a população, Léo, votou para que pudesse ter um representante lá, né? E, na verdade, hoje não vem tendo esse representante que possa defender aquela população. Eu vejo também na Câmara de Vereadores, quero também dizer a todos os vereadores de Itabuna que o microfone daqui do Papo Reto está aberto, venham na hora que quiser, sentar, dialogar, conversar, responder, explicar qualquer pergunta, qualquer embate que esteja acontecendo nesse programa. Pois é, daqui a pouquinho eu quero botar uma pimentinha a mais aí também. Vamos, Essa semana sim. aconteceu uma situação, Léo, na Câmara de Vereadores, onde um vereador, e nós noticiamos lá no Cacau News também. Ei, Cacau que não para, não, velho? Ei, rapaz, esse Cacau Tá News. caindo, viu? Pois é. Mas, enfim, nós tivemos... Caindo na boca do povo, Léo. Isso aí. Nas graças do povo. Mas nós tivemos um vereador, o vereador Manuel Porfírio, retornou recentemente, né, à casa. Ele é o presidente das comissões reunidas da casa e ele suspendeu, não, terminou, não foi nem uma suspensão, ele encerrou a sessão por conta da qualidade do som, né? E nós noticiamos, como disse, no dia posterior, eu estive na casa, que foi... Larissa, inclusive, estava lá, e o presidente da casa... E aí, por que eu estou falando isso? Porque você falou, olha, o microfone está aberto, de fato. Porque é importante a questão da informação. O presidente da casa me falou, olha, Joab, não foi por má qualidade do material. Foi uma desconfiguração da mesa. Que pode, de fato, ter acontecido. Até porque nas sessões anteriores estava funcionando normalmente. Então, quando nós abrimos a oportunidade para o vereador, para a vereadora, para o prefeito, seja lá quem for, sentar aqui e falar, é exatamente por esse serviço que muitas vezes gera uma certa polêmica, mas que pode ser esclarecido de forma tranquila a partir do momento que o cara chega aqui e fala, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? E nós sabemos de fato que no ano passado nós tivemos uma compra de materiais sonoros para a Câmara de Vereadores. E foi materiais, eu não conheço muito de som, mas assim,
Eu acho que meu amigo aqui, o Mike, conhece mais até do Não, que eu. o cara é especialista. Rapaz. Mas assim, é um material de fato de primeira quando se olha, né? Aquelas caixas de design diferente, enfim. Grande, né? Exato, foi um investimento de mais de cerca de 400 mil reais. Pois é. Então, enfim. Olha, só para contribuir aqui com vocês, já que gosta também, nós temos aqui Hélida Almeida participando e Hélida fez um comentário polêmico, viu? Ixi, deixa eu abrir aqui, que eu Hoje é tinha sexta-feira à fechado. noite, minha Hoje gente. sextou, Hélida aqui, olha, disse o seguinte em relação, né, ao que a gente estava comentando aqui, tanto para que isso vale, né, para vereadores, prefeitos, de diferentes cargos eletivos, Hélida disse o seguinte: seu voto vale 3 pontinhos. A maioria só quer dinheiro e de propinas. E das propinas. Das propinas. Pesado, né? Essa é pesada. Hoje- Mas, só um minutinho, Larissa. Mas o que eu vejo nesse comentário, Léo, é a visão que parte da população tem com relação ao mundo político. Verdade. Entendeu? E muitos nem querem fazer parte, né? Exato. Exatamente por isso. Não vou generalizar aqui que todos os políticos recebem propina, né? Ou todos os políticos estão lá por dinheiro. Claro que todo mundo vai porque quer sim ajudar a população, mas também tem uma condição de pagamento melhor. Isso é fato. Mas assim, me preocupa essa frase porque você olha do outro lado. Poxa, é a população olhando como é que está o político A, B, C, D, ou o grupo político, ou a política na Bahia, ou a política em Itabuna, seja lá onde for. Então, essa parte me preocupa. Olha, assim, eu vejo hoje, como você falou, o cenário político, né? Inclusive, até é uma situação bem engraçada, porque quando você começa a se envolver, né, com os assuntos políticos e aparece para a mídia, para a sociedade, a galera já fala assim, sempre tem as brincadeiras, né? Olha, já vai isso, já vai aquilo, né? Um falou esses dias, já vai trocar de carro, já vai trocar de moto. Aí o rapaz, velho, não é só essa questão. Eu não criminalizo ninguém que vá para política, Sim. né? Pelo fato da melhor remuneração, né? Que eu já deixo aqui de antemão que eu discordo. Eu discordo com essa altíssima remuneração, né, para qualquer tipo de político, porque o retorno para a população, no meu ponto de vista, não compete. E às vezes, muitas vezes, o que eu estou falando não é só da questão salarial, né? A gente tem, muitas das vezes, aí também os benefícios, né, daquele cargo, que eu acho que o salário fica até em segundo plano. Tem cargos que têm muitos benefícios. Sim. Então, e hoje, infelizmente, que a gente vive na política brasileira, esse sentimento, né, de que as pessoas que estão lá hoje, os políticos no modo geral, uma boa parte deles tenha interesses apenas pessoais. Isso é algo muito complicado. Mas o que eu trago à frente hoje, eu sempre comento, gente, existem sim inúmeros exemplos ruins que a gente pode citar, mas existem também exemplos bons, né? Às vezes eu posto um vídeo, alguma coisa, e alguém vem e retruca e fala, você quando estiver lá. E eu falo, olha, eu só posso dizer o seguinte, o tempo dirá. Né? Porque eu não quero deixar aqui, lógico, de antemão, eu quero fazer o melhor trabalho possível se um dia eu for, né, um vereador, qualquer outra coisa estiver lá dentro. Mas eu penso o seguinte, você também tem que analisar que existem hoje muitos que fazem um trabalho decente e que esses nomes não reverberam tanto, vírgula, né? Através das redes sociais, dessa ferramenta que você pode estar acompanhando bons políticos. E eu vou nessas mensagens que você fala, você quando estiver lá, eu vou embaixo. Cara, tem muito político também bom no país, você tem que acompanhar. Chega um pouquinho mais de perto da política, acompanha e veja os que realmente fazem, que atuam, que trabalham. Né? Porque eu vejo a profissão, que querendo ou não, é uma profissão, o profissional em si político, seja de qual executivo, legislativo, ele tem que levar aquilo ali realmente como um serviço, um trabalho. Né? Não, eu tenho que cumprir aqui minha carga horária. Todo cidadão não é assim, sai de sua casa, né? Vai até o seu serviço, cumpre a sua carga horária. Tem ali, obviamente, encarregados, tem gerentes que te cobram. E outra coisa, Larissa até comentou bem sobre essa questão da gestão. Às vezes a gente faz uma crítica e não é bem recebido, também questão de JP. Mas se você, como contratante, como patrão, você vai contratar um funcionário e não vai cobrar nada dele? Não dá. Por política é a mesma coisa. Você tem que cobrar também. Né? Se no setor privado existe essa cobrança, por que para com o político não? Né? Porque as pessoas ficam só com medo. Né? Não pode. A gente tem que... Não, eu sou cidadão também.
né? Meu título de eleitor vale como de todo mundo. Então eu tenho o direito de cobrar, por favor, seu político. Vem aqui fazer isso aqui na minha rua, no meu bairro. Agora, nessa cobrança aí, sabe o que eu vejo muito aqui em Itabuna? É aquele vereador que fala muito pelo seu bairro, pela sua região, né? Eu não fosse vereador só do bairro. É uma prerrogativa, viu, gente? É o famoso bairrismo. Bairrismo. E existem os bairristas. Enfim. Pois é, eu não vejo, às vezes, uma defesa ampla da cidade, entendeu? Ou quando acontece nos grupos, aí é que é mais regionalizado ainda. É fulano de tal, do bairro tal. É João, do bairro tal. Entendeu? A gente não vê o vereador de Itabuna. E a origem disso, viu? Já me permita rapidinho, eu sei que hoje eu tô falando muito, mas é porque o tema tá gostoso o programa. Tá bom. Tá massa. Isso, a Larissa até citou isso aí também. A origem disso vem da forma como as pessoas veem o cidadão. Então, se aquele cidadão fez por aquela comunidade, né? Então, daí vem a ideia, poxa, fulano do bairro X, fulano do bairro Y. E por aí vai, né? E por aí vai. Fica parecendo que o vereador ele tá lá para defender apenas o bairro São Caetano ou o seu bairro lá. Você é São Caetano, não é isso? Eu moro em São Caetano, é isso. Enfim, mas o Conceição, o São Pedro, seja o bairro qual for. E, de fato, quando ele senta ali, ele é vereador de Itabuna. Itabuna tem mais de 90 bairros, não é isso? Você aqui? São 92, se eu não me engano. Pois é, não tem como nós colocarmos ali 92 homens para sentar naquela cadeira e defender, cada um defender um bairro. Então, é complicado. Aí, né? Léo, você tocou num assunto interessante e a gente tem até um exemplo aqui, né? Que é importante a gente ressaltar esse exemplo. São poucos, mas existem os políticos que realmente ainda têm um perfil de credibilidade na política, né? E a gente precisa também fortalecer essas ações quando elas acontecem. Um exemplo prático aqui em Itabuna, né? Ano passado, em setembro já, foi quando o vice-prefeito Anderson Guinho, né, ele representou uma reclamação no Ministério Público a respeito de cargos fantasmas na prefeitura. Então, naquela época, muito se dizia que não ia dar em nada, porque é uma prática comum de muitos anos, feita por diversas gestões que já se passaram por Itabuna, né? Mas que a gente viu que no decorrer do tempo tomou-se outras proporções, né? Realmente, o Ministério Público foi favorável à reclamação do vice-prefeito, né, cujo pediu que fossem exonerados cargos fantasmas. Logo depois disso, foi uma avalanche de informações de cargos fantasmas na Prefeitura de Itabuna, ou seja, não somente no gabinete do vice-prefeito, como também em outras áreas que a gente descobriu, né, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação e em várias outras secretarias existiam cargos fantasmas em relação a isso. Você acredita que é possível moralizar ainda a política através dessas práticas? A gente sabe que são práticas de corrupção, né? Quando a gente fala de cargos fantasmas, a gente está falando de práticas de corrupção. É o dinheiro público que está sendo mal utilizado para poder beneficiar terceiros com outros objetivos. Então, para você, Léo, é possível hoje moralizar a política, né, e se tratando de Itabuna, e de que forma poderá ser feito, né, no seu ponto de vista? Olha, eu acredito que sim. Agora, eu olho bastante para o cenário nacional, né, no modo geral. Eu tenho acompanhado muitos políticos, muitos deputados, vereadores, enfim, e eu percebo que aqueles que se manifestam mais, principalmente através das redes sociais, eles passam maior credibilidade e também tentam, através das suas próprias redes, mostrar o trabalho que foi executado ali. E isso acaba dando uma credibilidade maior ao trabalho do político em si, né? E a visão que a população também tem da política. Começa a acompanhar, poxa, foi aprovada uma comissão, foi aprovada uma lei, foi aprovado isso, foi aprovado aquilo, e dessa forma é que a gente consegue. Porque antes, se a gente fosse imaginar, há um tempo atrás, o político, a gente não tinha muito contato com o político. Sim, né? Verdade. Era mais aquela pessoa que teve um problema no bairro, né? Do bairrismo. Teve um problema no bairro, aí o representante do bairro que vai lá, vai lá na Câmara de Vereadores e tal. Mas hoje não, hoje a maior parte dos políticos, pelo menos os que eu acompanho, eles estão aqui o tempo inteiro, né? Falando com as pessoas, mostrando a situação, seja no cenário federal, municipal, estadual, enfim. E eu acredito que, na medida com que as pessoas se interessem mais pelo assunto da política em si, com certeza a gente vai conseguir acompanhar esses entes políticos de uma forma um pouco mais próxima,
e conseguir realmente ter ali um senso crítico. Não, esse aqui realmente está fazendo algo, esse aqui não. Né? Esse aqui eu nem conheço, na verdade. Esse aqui eu estou acompanhando. Então, acho que é parte daí. E vai também das pessoas que fazem a coisa porque gostam, porque tem um sentimento por detrás daquilo. Não dizendo, a gente comentou aqui sobre essas pessoas que doam, né, presentes e tal. Mas muitas das vezes, eu vou até dar uma vírgula nesse assunto e dar uma continuação, que é o seguinte: é o caminho que aquela pessoa ali, eu nunca, assim, nem por... Isso. Para se aproximar da população. Vocês entendem? Então, às vezes, a população também pede. Eu estive num local, recentemente, num comércio aqui da cidade, e aí a proprietária me conhece e falou: Léo, tá, acompanho, tá, gosto. Aí uma moça que estava do lado falou assim: Aí uma pessoa falou: acho que Léo quer ser candidato, né? Tava comigo. Aí, quer ser candidato e tal. Aí a moça falou: rapaz, fulano de tal lá do meu bairro, ele não... Pedi algo para ele lá, para fazer um evento ali, né? Acho que Dia dos Pais, alguma coisa e tal. E ele não fez, estou chateada com isso e tal. Eu falei: olha, mas muitas das vezes ele tinha intenção de fazer. Mas por ser alguém que talvez não está dentro do escopo político com altos salários, como nós temos aqui no nosso país, né? Infelizmente, ele não tem essas condições. Sim. Então, assim, imagine se todo mundo que fosse candidatar tivesse que seguir essa premissa de que tem que fazer ali, obrigatoriamente, um Dia das Crianças, obrigatoriamente o Natal, obrigatoriamente um Dia dos Pais, Dia das Mães, dos avós, então, do cachorro. Então, assim, não tem condição. Acho que não parte daí, né? Mas como o Larissa falou, é a forma que ele encontrou para poder chegar mais perto do povo. O povo dá uma credibilidade para ele. Mas aí é que eu pergunto: será que essa pessoa tem condição de assumir posteriormente o cargo? Será que ele vai saber conduzir todas as questões que acontecem ali? Porque não é fácil. Estive essa semana representando o Guinho, acho que foi um sorteio da Morena FM, e acabou que Guinho, acabou que eu achei que não iriam os representantes dos candidatos, né, a prefeito. Aí Guinho me enviou, e quando eu cheguei lá, aí veio Azevedo, chegou Augusto, e eu falei: rapaz, Augusto chegou bem acompanhado, né, com muita gente. Falei: vixe, e agora? E agora, José? E agora que o bicho pega. Então, assim, e naquele momento ali, eu percebi, e Augusto até falou assim, em um determinado momento, acho que o proprietário da rádio falou: olha, eu estive já na gestão, enfim, em outra gestão, acho que com o Azevedo, sim, e eu sei como é difícil. Aí Augusto falou assim: só sabe quem está dentro, sobre a dificuldade de se realmente digerir. E eu concordo, não discordo, em hipótese alguma, não é fácil, principalmente numa cidade que vem de muitos anos com inúmeras necessidades. Agora você precisa sentar, e eu falo, prioridade. A gente precisa sentar e entender o que é prioridade. Pô, prioridade é isso aqui que precisa de momento. Se tem uma rua que tem ali um buraco e uma rua que não passa carro, eu não posso ir para a rua que tem um buraco, eu tenho que ir para a rua que não passa carro, gente. Isso é óbvio, isso é nítido. Estive no Vale do Sol um tempo desse atrás, pelo amor de Deus, situação gritante daquela população ali, sofrida mesmo. Fui numa casa onde tinham 3 idosos, uma pessoa deficiente visual, um acamado e o outro bem idoso. Então, assim, 3 pessoas onde o carro ele não conseguia subir, né, o motorista de aplicativo, para poder levar as compras. E aí agora? Eu falo um SAMU da vida. Um SAMU pronto, né? Que é algo de critério emergencial. Morrer por causa de 2 minutos, 3 minutos. Entendeu? Então, assim, a prioridade é o quê? Beira Rio? Ou a prioridade é um bairro desse que precisa tanto, né, nesse estado? Mas essa foi a crítica que eu fiz com o secretário com relação ao asfalto. Né? Que ele falou que terminaria com 200 ruas asfaltadas. Eu falei: poderia terminar com 400. Né? 200 que já estavam asfaltadas e fazer um trabalho de recapeamento nela, de tapa-buraco, e que não fosse 200 novas, que fosse 100, 150 na periferia, né? A gente viu ruas no centro de Itabuna com asfalto em perfeito estado sendo recapeada por inteiro. Então, no meu ver, não vi necessidade. Léo, tem um comentário aqui do Colégio Modelo de Itabuna, né? Eu acho que até sei quem está com esse login aí. E aí ele fala aqui: sabemos que na questão cultural, Itabuna sempre foi uma cidade muito efervescente. Porém, a cultura nunca foi alvo de investimentos públicos sérios e sustentáveis. Como você enxerga essa questão? Lembrar aqui, parênteses aqui, que tivemos a Conferência de Cultura recentemente,
não tivemos a presença nem do secretário de Cultura, presidente da FIC, e nem do prefeito em Itabuna na conferência. Apesar de que aqui esse assunto pro dia 13. Ausente esses dois, né? Dia 13, bastidores aí, dia 13, assunto é cultura e algumas coisas. Levaram falta, foi já. Levaram falta. Olha, essa questão da cultura é um tema que vem sido, né, debatido assim constantemente aqui no nosso município. Principalmente pelo fato de que, isso eu vou falar aqui um comentário que eu tenho ouvido da população e vou repassar, né? Como alguém falou que eu era o pombo correio aí, né? Então assim, Rizomar, um abraço, viu, Rizomar? Então, assim, eu vejo que é um tema que está sendo bem debatido, principalmente porque a escolha, né, ali por parte do secretário da pasta, em estar talvez dando mais atenção a algumas situações, por exemplo, os festejos que houveram aqui, e outras questões. Eu não sei se é a questão da publicidade, né, que é um princípio administrativo, eu não sei se não está tendo publicidade dos atos feitos por parte da pasta da FIC, hoje, e por esse motivo talvez eu até esteja falando aqui algo que eu não sei, né? Mas pelo que pouco que eu tenho acompanhado, eu sigo o Instagram, mas não me parece que hoje Itabuna tem uma frente cultural relevante para toda a cidade, né? E assim, eu bato sempre nesse tema, eu acho que cultura faz parte do nosso processo de formação, como ser humano, como cidadão, e eu sou muito ligado à música, sou músico também, e eu penso que hoje a cidade tem um déficit muito grande cultural, no modo geral, né? Inclusive, no aniversário da cidade, geralmente as pessoas escolhem fazer postar um flyer, né? Parabéns, Itabuna, uma fotinha e tal. Eu fiz algo um pouco diferente. Fui pra rua e dei R$50 para quem acertasse ali o hino da cidade. Uma brincadeira com a população, né? Você sabe? Eu não. Já tô olhando atravessado. Você viu esse vídeo? Já tô olhando atravessado aqui. Gente, Não, pelo menos uma parte do... muito bom vídeo. Do hino de Itabuna. Vai lá no meu Instagram, leolira.oficial, galera, fazer o mexer aqui, leolira.oficial, e assista esse vídeo. Esse é um dos pontos bons de ir na câmara, porque volta e meia canta lá, acabei aprendendo. Eu ia ganhar 50 conto sou eu. Tá vendo aí o costume, né? Então, assim, faz parte da nossa cultura. E boa parte da população, inclusive, tem uma historiadora no vídeo. Vou até falar. Vai lá, mas tem uma historiadora que ela fala, eu não sei e tal. Então, assim, é algo complicado. E faz parte do nosso senso de pertencimento. Eu acho assim, Itabuna, eu até ia tocar um pouquinho no assunto em relação à juventude, porque se você fazer uma pesquisa ali, até no seu próprio Instagram, ou conversando com os jovens, e pergunta qual a sua vontade aqui hoje, a maior parte deles, eu digo aí que entre 60% e 70%, vão dizer que é sair da cidade, ir embora do município. Então, isso também porque não tem um trabalho aqui em Itabuna que dê esse senso de pertencimento para a população, né? Tem poucas pessoas que sabem a história, por exemplo, de pessoas relevantes no nosso município, né? Por exemplo, como existe essa polêmica de Jorge Amado aí, né? Isso aqui agora. Então, assim... Inclusive, deixa eu cortar você. Quero mandar um abraço para a Eze, fez os 208 anos lá, comemoração dos 208 anos de Ferradas. Eze, meu forte abraço, meu irmão, viu? Aí, então, assim, fica esse questionamento, quase né? Ninguém conhece por Eze, né? A maioria, todo mundo conhece por Zé Costa, né? Zé Costa, aí... Agora já tá ali. Então, eu acredito muito que a cultura de Itabuna precisa de ter, sim, uma reformulação, né? Revisão de várias questões. Há um tempo atrás a gente tinha, não sei se vocês lembram, mas em vários bairros da cidade, a questão da Casa das Artes, salvo engano era esse nome. E eu via, não cheguei a participar, mas eu via, pelo menos assim, à tarde ali no Vila Nália, era no CSU, né? Onde hoje é o colégio, acho que é Demo Sauer, né? E as idosas passavam ali com o seu crochêzinho, com o seu tricô, a gurizada passava com o violãozinho nas costas, o pessoal vestido com a roupa da capoeira, e isso fazia uma grande diferença na vida da população. Porque para mim eu acho que política é isso, né? A gente fala tanto de política, mas política nada mais é do que um instrumento de transformação. Então, se a política ela não consegue transformar o cidadão, ela serve para quê? Né? Então, acho que quando você consegue implementar ali no município políticas públicas que façam a transformação, você pega um jovem de comunidade, ensina ele a música, seja música clássica, erudita ou música popular, no modo geral, você transforma aquela vida, mas não é por um momento, é para o resto da vida daquela pessoa. Então, marca para sempre. Então, acho que Itabuna precisava disso, um pouco mais disso. Né? E não é um discurso demagogo, não. Eu via isso acontecer todos os dias e hoje não existe mais. Né? Se tem algo nesse segmento na cidade, não está havendo publicidade. Né? Eu gosto um pouquinho da área de marketing ali e vejo que precisa também ser informado a população das coisas que estão acontecendo.
né? Como o JP falou, precisa ter essa integração. A comunicação, a imprensa, junto com as entidades públicas, a prefeitura, por exemplo, a Câmara, precisa ter essa comunicação com os blogs, passar informação a gente, ou pelo menos se explicar. Foi o que não aconteceu, por exemplo, no caso aí da polêmica da bomba. Não houve, né, uma nota, não houve nada. Então, precisa sim da população saber o que está acontecendo. Blog em Itabuna para noticiar é o que não falta, né? Demais, né? De vários segmentos, né? Existem vários, mas olhem sempre no Cacau News. Diga-se de passagem. Vendendo muito bem peixe aí, ó. Obrigado. Eu lembro, JP, ó, Léo, né, essa questão de cultura, eu fazia teatro. Eu, Ramovan, José Delmo, Elba, Walter do Prado. Então, assim, o Hélito, tinha uma turma boa e todo mundo saía dali satisfeito. E levava isso, eu falo isso com orgulho, entendeu? Com sentimento até hoje de necessidade mesmo, né? Porque foi um período bom e com certeza um período, como você falou aí, ó, que fica pro resto da vida, é um período que me transformou. Eu desci a Cinquentenário apresentando uma peça de teatro para apresentar na Praça Dami, cara, com nomes que são referência na região, Ramovani, que Deus o tenha, José Delmo, o Hélito, Eva, Alba. Cara, são nomes que, graças a Deus, viraram referência da nossa cidade. Aldo Bastos, né? Então, assim, hoje a gente realmente não tem essa parte de cultura, né, de uma forma tão presente na sociedade. E a gente fica carente. Carente de cultura, carente de saúde, carente de educação. Mas como o Léo Lira é empreendedor, já foi enfermeiro, agora é professor? Ah! Olha aí. Já tá as polêmicas. Fala aí como foi montar essa turma de alunos. Ser professor com as prioridades de Itabuna. Com as prioridades. Olha, gente, então foi um vídeo, uma brincadeira, pra quem não sabe, né? Já tá comentando de um vídeo que eu fiz, uma brincadeira, viu, pessoal? Ali, aproveitei um momento que o Zé estava gravando, né? Ele gravou ali, depois eu fui assistir o momento onde houve o sorteio, né? Para os debates. E tinha uma turma boa ali, né? Tinha. Mas não apaguei o rosto de todo mundo ali, deixei só da figura principal, né? Que precisava ali. Então, eu faço essas brincadeiras para poder a população, assim, meio que, como eu falei, é uma crítica, uma sátira, né? Mas onde as pessoas conseguem entender. E hoje eu falo assim, Itabuna, ela tem uma atual gestão que às vezes as pessoas falam assim, a Léo Lira é oposição. Gente, eu acho que eu não gosto nem muito desse termo, por mais que ele seja muito utilizado, né, dentro do escopo da política, das informações, mas eu penso assim, eu acho que a gente tem que ter senso crítico para tudo. Tem muita gente dentro hoje da prefeitura, da Câmara, de outros locais, que fazem belíssimos trabalhos, né? Muitas das vezes não são feitos de forma pública, porque tem sempre o quê? É uma pessoa que é o secretário, que está na frente, é o gestor, mas enfim, eu acho que precisa desses componentes, pessoas que fazem esse ótimo trabalho, chegar um pouco mais perto da gestão e falar, olha, a população está precisando disso. Sim. Olha, a população está precisando de um trabalho aqui, né? Olha um pouquinho mais, né, por aqui. A gente tem um problema também, falando um pouco de Câmara de Vereadores, essa situação toda, que é o seguinte, muitas das vezes, até Danilo fez essa queixa um tempo, não sei se foi conversando comigo ou com alguém, de que, quando fala assim, vereadores da base, né, que é da base do prefeito, que estão ali atuando, tem certas possibilidades, prerrogativas, seja lá o que for, e conseguem mais do que alguém que, por exemplo, ele que está hoje na oposição. E isso é complicado dentro da política. Eu vejo isso como algo ruim para o município. Como o Jair falou, que a gente não existe, não tem lá na lei orgânica do município nenhum inciso que diga assim, ó, vereador de bairro. Sim. É vereador da cidade. E tem que olhar para tudo e para um todo. Né? Um problema que eu elenquei aqui agora foi a questão da Casa das Artes, porque se foi algo tão bom que transformou, né, a vida do nosso amigo aqui, de várias outras pessoas, por que não deram continuidade? A gente tem um problema com isso na política. Eu cito sempre um exemplo que houve aqui, da questão da rotatória, não sei se vocês lembram ali, do São Caetano. São Caetano. Porque veio uma gestão, acho que a de Fernando Gomes fez, depois veio a gestão de Ivani fechou, foi. Aí Fernando entrou, falou que abriu, e agora Augusto veio e diminuiu. Então, assim, quando eu fui contabilizar aquilo ali no passado tempo,
foi mais de 1 milhão só para fazer sabe, algo que não sei, né, acho que sem sentido ali, de certa forma. Pode falar, JP, diga aí, me corrija, qualquer coisa. Não, jamais. Que se for corrigir o professor Léo Lira, jamais. Professor Léo Lira. Mas, de fato, isso nós sabemos que, infelizmente, não é uma prerrogativa só de Itabuna, é o descontinuísmo, né? Das ações. Isso é altamente prejudicial. Olha o canal Lava Pés aí, mesmo jeito. Exatamente, né? Que foi na gestão do ex-prefeito Azevedo. Eu me lembro muito bem, na época, Dilma era presidente, Gedel Vieira Lima, o ministro da Integração Nacional, Sim, não é isso? Isso. Olha, a memória tá funcionando até. Mas não finalizaram. Falar em Gedel e Lúcio Gedel, forte abraço aí pra vocês. Isso, já deixei a escada pra você mandar um abraço pro seu amigo Lúcio, né? Pra não ficar feio na fita, rapaz. Mas o fato é isso só atrapalha o progresso da cidade. Agora sim, aproveitando, falando de escola, professor, né, esse cenário, vamos para um assunto mais sério até, né? Eu queria que você comentasse a respeito da situação, né, da escola. Recentemente, Maria Alice, até numa entrevista, junto com Geraldo Simões, né, ela estava entrevistando, um abraço para Maria Alice, a dama de ferro, né, da cidade, mais conhecida como a dama de ferro, fez um comentário bastante interessante. Que hoje não está nos assistindo, mas sempre está acompanhando, né? Então, Maria Alice havia feito um comentário, né, em entrevista com Geraldo Simões, fazendo referência à condição mesmo de dignidade humana, né? Quando a gente teve aquela problemática no início da Covid, o nosso então atual prefeito, né, ele acabou sofrendo com essa doença, né, e ele foi muito bem amparado, segundo Maria Alice, né, falas dela realmente, que ele foi muito bem amparado no hospital, muito bem cuidado. O próprio Fernando Gomes, né, em vida, tinha oferecido para ele até uma estrutura melhor, caso ele precisasse ser transferido para Salvador, né? E ele teve à disposição dele toda essa estrutura, né, para que ele pudesse ser recuperado. E aí, recentemente, a gente teve a notícia de que, novamente, o improviso da gestão, né, professores e alunos estavam num ambiente improvisado, onde esse ambiente tinha características de olaria. Então, ou seja, realmente eu corroboro com a crítica dela, né? A questão da dignidade humana, porque o que você espera é que pelo menos o ambiente que seja provisório, ele tenha a infraestrutura mínima, né, de condições para que a pessoa possa estar num ambiente salubre, né, que não adoeça as pessoas, não coloque em risco a vida das pessoas. E aí você pode comentar para a gente tanto esse fato, né, que não é apenas um fato isolado, a gente sabe que todas as estruturas hoje, atualmente, na nossa cidade, de reforma improvisada, ela não ainda está naquela condição adequada, né? Mas na escola, quando a gente trata de crianças, de professores, né, a gente vê que o cenário fica mais crítico ainda. Então, assim, você poderia comentar com a gente sobre... Olha, então, a respeito da denúncia, né, lá do colégio. Acho que Plínio de Almeida o nome. Exatamente. Isso. Então, assim, Bairro Lomanto. Eu recebi a denúncia através de um amigo, né? Acho que provavelmente, não sei se está por aí, mas se tiver, dá um oi. Um oi aí, né, pra gente, né, galera? E fui lá conferir, né? Chamei um amigo e falei, vamos lá conferir. Eu não imaginava que a situação estava daquela forma. Verdadeiramente, eu achei que seria mais um vídeo comum que eu ia fazer. Tanto que o início do vídeo eu gravei depois que a gente já tinha ido lá. E eu fiquei um pouco alterado com a situação, porque eu falei, caramba, é inadmissível, gente, né? É inadmissível que eu sou pai. Então, assim, eu tenho uma filha de 8 anos e tenho, recentemente, teve um gurizinho que tem 2 meses. Então, é inadmissível. Eu não deixaria de maneira alguma, ou pelo menos me plantaria na frente da prefeitura ali, reivindicando. É um absurdo isso. Então, quando eu cheguei lá, a gente não pôde entrar, obviamente, e até concordei com essa questão de não poder entrar por conta... A gente vê a situação hoje do país, de modo geral, a questão da segurança, né? Mas eu olhei ali por fora e abri o portão. A vice-diretora estava lá, a diretora não estava. Foi uma das queixas dos familiares ali, das crianças, que é difícil esse contato com a diretora. E a vice-diretora nos recebeu muito bem, conversou, explicou a situação. E também, assim, ela como as próprias professoras se queixando, falando, Léo, isso aqui não tem como, já adoeci, já dei atestado aqui. Hoje a gente tem um terreno, onde compartilha ali do mesmo terreno uma escola, que na verdade não é uma escola, é um espaço improvisado, né? Onde a sala ali, as laterais é de madeira, acho que MDF, tapume, não sei qual é o nome,
mas é um espaço ali acho que de 3x3, 2,5 por 2,5, onde as crianças ficam em cima da outra ali, né? Literalmente uma do lado da outra. O teto é de zinco, então assim, quando bate sol é um calor insuportável, né? Eles têm que fechar ainda com a lona na frente por conta dessa poeira. E no mesmo local funciona uma fábrica, uma olaria, fábrica de blocos, isso é um absurdo, né? Então assim, quando eu vi aquela situação, que eu vi as crianças saindo daquele local ali, eu conversando com as mães, e as mães falando isso, que não é inadmissível essa situação. Eu questionei logo, sim, mas e o colégio aqui? Não, começou a obra, né? Esse ano os professores disseram, começou a obra, mas foram prorrogando, e até agora nada, né? E a nova data que nos deram foi dezembro. Ou seja, vai terminar o ano letivo, as crianças vão sair e continuando naquele espaço. E, nossa, muito triste mesmo, eu fiquei muito chateado com aquela situação, porque isso é algo, a gente está falando de vidas, né? Como de futuro também. De futuro, né? Como a gente estava comentando agora sobre a cultura. Política é feito o quê? É um elemento de transformação. Imagine a mente dessas crianças, né? Pensando todo dia, poxa, onde é que eu estudo? Um calor insuportável, as crianças não aguentam ficar naquele local. Poeira, cimento, areia vindo o tempo todo, entrando ali, as crianças respirando aquilo ali. Poxa, então assim, eu até queria aproveitar a audiência que é ótima e suplicar, eu tenho que suplicar aqui, né, a atual secretária de Educação, juntamente com o prefeito, que olha essa situação como um ser humano, né? Eu não estou falando aqui, inclusive até no dia da entrevista, aliás, do sorteio lá, acabei conversando com o Júnior Brandão naquele momento e falei, fui para cima, na verdade, e perguntei, né? Tentei falar com o Augusto em algum momento, mas ele estava muito ocupado no celular. Conversei com alguém ali que é líder do governo dele ali, não sei quem era a pessoa direito, mas a pessoa falou, não, converse com o Júnior aqui que ele sabe melhor da situação. Eu falei, Júnior, aquela situação? Ele falou, não, Léo, ali foi o seguinte, a gente não achou local nenhum, tinha uma igreja católica, só que parece que houve algum comunicado da própria igreja que o padre havia cedido para poder as crianças irem para lá. Mas não conseguimos esse espaço da igreja e não tinha nenhum outro local para alocar as crianças, colocamos ali. Só que eu acho que nem ele mesmo sabe da situação, como está lá a situação. Aí eu comecei, poxa, Júnior, mas vai lá dar uma olhadinha, veja, porque é inadmissível. Eu acho que um pai e uma mãe, vendo aquelas crianças daquela forma, vai sentir muito e vai ver que não tem condição. É como a Larissa falou, é algo insalubre, não tem condição. É se colocar no lugar do outro, né? Os secretários, o prefeito ir lá e perguntar se o filho dele estudaria ali. Sim. É isso que eu iria fazer. Boa colocação. Essa pergunta que eu iria fazer, né? Será que o filho do prefeito, ou de um vereador, ou de um secretário, alguém do alto escalão, estudaria nessas condições? Mas eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, se me permitem, de que esse governo, nós estamos falando aí, logicamente, de alguns problemas, algumas questões que têm acontecido, mas também ele é composto por algumas pessoas que nós tivemos a oportunidade de conhecer, sabemos da capacidade. Você acabou de citar aí o próprio Júnior Brandão, tem uma ótima capacidade. Sim, você vê a secretária de Educação atual, eu também a conheço de um bom tempo, antes, inclusive, até de ser secretária, Adriana Tumissa, uma pessoa a quem eu tenho uma grande estima, e sei da capacidade de Adriana. Agora, a pergunta que muitas vezes não quer calar é porque as coisas, por muitas vezes, não andam. É uma mágica, né? Ou será porque, mesmo sendo nomeados secretários, as coisas ainda continuam amarradas ou centralizadas? Exatamente. Pode ser uma das questões. Pode ser uma das questões, exatamente. Né? Mandar um abraço aqui pro nosso amigo Léo Santos. Léo lembrou aqui, mandou um abraço para mim. Abraço, Léo. Lembrou que eu fui cliente dele, do pai dele, né? Na contabilidade, quando eu tinha empresa. E ele falou que Léo Lira, grande futuro político e vai agregar muito para nossa cidade. Todo mundo visualiza isso em você, Léo. Então, assim, acho que o povo pede mais Léo Lira. Tem irmãos gêmeos lá, não? O povo pede esse perfil que é você. Você encontrou um caminho para chegar no colo da sociedade, nos olhos do povo. E o povo está se sentindo acolhido, né? Pela forma que você vem fazendo hoje. E é o que a gente espera, que quando você provavelmente esteja naquela cadeira, que continue olhando pelo povo, que continue brigando pelo povo, continue defendendo o povo, que é um dos papéis do vereador, né? Tá ali para legislar, defender e cobrar o poder executivo, né? Então, a gente está iniciando aqui as nossas últimas falas.
Eu acho que eu deixei alguma pergunta para trás, eu acho que não. Só mandar um alô para nossa amiga Suzy, que também está lá nos acompanhando. Eu olhei aqui, pulei. Ô, Suzy, amiga. Beijo, viu, Suzy? Suzy que está aqui, gente, toda também segunda-feira, 19 horas com Jai, Papo Reto Isso. também, né, com temas diversos, e ela está aqui. Semana que vem, qual é o próximo convidado de segunda, Jai? Segunda, ainda foge um pouquinho do nicho, né, que a gente estava comentando. Ainda teremos falando de política, Lisdale, né, também pré-candidata a prefeita de Itabuna. E, infelizmente, a Itabuna só tem até o momento 2 pré-candidatas, né? E esperamos que tenhamos mais mulheres na política, que é um dos temas dela, mulher na política grapiúna. E depois a gente passa todo o conteúdo político para esse bate-papo aqui, Larissa e Jai. E eu e Suzy vamos ficar com conteúdo mais diversos, mais amplos, mais cultural, então trazer mais conhecimento para as pessoas. E por isso que a gente acha que o programa está leve, né? Tá na boca do povo. Me surpreendi, semana passada eu estava com o JP, e aí JP me apresentou, isso aqui que é Jai Papo Reto, pô, velho, o programa tá assim e tal. Eu falei, cara, bacana demais, né? É o que a gente quer, isso, entendeu? É o povo interagindo, é esses comentários, o povo falando. E com certeza a gente levando conteúdo, né, que seja satisfatório pro pessoal, levando informações, tirando dúvidas. Vai ser político toda sexta-feira e vai ser diverso toda segunda-feira. Então a gente está aí para fazer isso, não é, parceira? Isso mesmo. Queria agradecer. Tá, parceiro? JP ali, Miquel, aí são os parceiros. Aí atrás das câmeras. Queria agradecer também a presença de Léo e a sua disponibilidade, né, em fazer parte do nosso programa. Um espaço que está aberto também para você, sempre que desejar, né, Jai? Claro, sem dúvida. Estamos aqui. O nosso objetivo, o objetivo do programa em si, como o Jai mesmo falou, não é polemizar, não são os ataques, não são necessariamente as críticas em si. Claro que são algumas perguntas meio nervosas. Mas é oferecer um espaço para o entrevistado, né, expor suas ideias, suas opiniões em relação ao cenário político, né, tanto local como regional, né? E a gente tem dado esse espaço e tem sido muito bem aceito, não é isso, Jai? Pelas pessoas, a gente já está com a agenda preparada até já para começo de dezembro. O 1º de dezembro já está agendado. Então, ou seja, graças à estrutura do programa, né, como é feito, o respeito que se tem, né, pelos entrevistados, a gente tem sido muito bem aceito nessas pautas de entrevista. E é isso aí. A gente espera contribuir cada vez mais. Queria que você deixasse aí sua opinião da política de Itabuna. Sim. E suas considerações finais. Recadinho pro povo de Itabuna. Fique à vontade aí. Pronto. Olha, então, política de Itabuna, acho que está começando, né? Agora. Ou pelo menos começando, não. Está continuando, como eu já falei, né? Continuando, mas eu acho que os ânimos estão começando a ficar um pouco mais efervescentes. Muitas mudanças, né? A gente teve até algumas mudanças, assim, inesperadas, né? Ultimamente na política, pessoas mudando, assim. Mas é isso. Eu acho que o importante é que a cidade seja discutida, que a sua melhoria, que tudo aquilo que Itabuna representa pra gente, enquanto cidade, enquanto local que nós escolhemos para viver. Né? Então, se eu escolhi Itabuna para viver, principalmente por questões familiares, como eu falei, estava em São Paulo, a gente veio. Então, assim, tem uma avó que eu amo, minha mãezona também, né? Meus pais aqui, familiares, amigos. E eu acho que Itabuna é isso, Itabuna é formado pelas pessoas. Né? E eu acho assim como a gente ama as pessoas que são os nossos familiares, amigos, a gente também tem que amar a nossa cidade e cuidar dela da mesma forma, né? Pensar que nós estamos aqui vivendo, todos estamos aqui, né? Menos aqueles que moram fora, né? E mais os que estão aqui, que são daqui, né? Alguns moram em outras cidades e só vem aqui de vez em quando ver o povo e dar um oi. Mas, brincadeira, viu, gente? Mas, pra gente que é daqui, a gente tem esse sentimento de pertencimento. Quero agradecer também pelo convite, viu, Jai, Larissa, JP, Miqueias ali e o amigo que... Everton, pronto, muito obrigado pelo convite. Né? Espero estar voltando outras vezes também. Foi a primeira vez que eu dou uma entrevista assim também. Achei bem legal, é bem... né? Descontraído. Foi confortável? E quem sabe em breve nós vamos ter também um de frente com o Léo Lira aqui, né? Olha, quem sabe, já tá bem. Aqui, exatamente. Agora, aproveitando a oportunidade, já não posso esquecer de anunciar para vocês também a novidade de semana que vem,
quinta-feira, às Claro. 19 horas, a gente também tem aqui um programa feito por Elas Pode, né? É um novo podcast reformulado, né? Onde eu vou estar juntamente com minha amiga Charliane apresentando temas diversos também, viu? Claro que o protagonismo é realmente a mulher, mas a gente vai estar abrindo espaço para todos, os entrevistados, sejam homens, sejam mulheres, né? E a gente vai estar discutindo temas como política também, mas muitos outros temas também da atualidade. Um programa muito dinâmico, está sendo, né, muito elaborado, com muita dinâmica. Formatado com carinho. Formatado com muito carinho, com muita diversão também, que é o que a gente pretende passar para as pessoas, né? Um programa leve, descontraído, nada pesado, nada que venha assim necessariamente, até porque é um quintou, né? Então, final de semana chegando, as pessoas esperam que seja aquela coisa mais leve mesmo, né? Então, conto com a presença de todos que participaram aqui, agradecer a audiência também, de todas as pessoas que fizeram perguntas, de todas as pessoas que fizeram sua contribuição, né? E que cada vez mais possam chegar pra gente e se inscrevam. Não esqueçam de se inscrever no canal, Claro, não é isso, Jai? sem dúvida. Vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho, marca a opção todas, porque assim você não perde nenhum episódio nosso e nenhuma novidade, né? Temos um parceiro aqui, Everton, que vai estar trazendo novidades de áudio, vídeo, cuidando do Instagram, reels no YouTube. Então, qualquer novidade você vai estar por dentro, né, do nosso canal. Então, não perca, não deixe de se inscrever e marcar a opção todas, né? Não é isso, Larissa? Além da página no Instagram, não é? Claro, tem que ir lá e se inscrever também, né? Seguir a gente. Ela tá dando a força aí, já ganhou alguns seguidores seu hoje, viu? Que bom, hein? É isso aí. Valeu, Léo! Gente, eu quero lembrar aqui dos nossos apoiadores, temos aí Hidrotintas, né? Nem lembro todos, mas Neto do Tardezinha, né? Aí, vai passando rápido. Tardezinha, Lounge Bar, Poço do Gordo, Cacau News, esse eu não Nosso conheço parceiro, não. nosso parceiro. Quem mais? Avante, do meu amigo Thiago, lá de Feira de Santana. Reforte, portas. Pensou em portas, pense em Reforte, viu? Bira, forte abraço, meu irmão. E já é papo reto. Aguarde aí que vai vir uma logo mais moderna. Dinâmica, igualmente você. Gente, obrigado, um forte abraço. Até segunda-feira, se Deus permitir. Tchau, tchau, até mais.